Olá, minhas estrelas queridas, tudo bem com vocês? Vamos arrasar juntos hoje nessa live? Eu vou contar uma história pessoal primeiro e depois eu vou dar as respostas mais abundantes que eu puder para suas dúvidas. Então fica aqui com a gente. Eu sou a doutora Tani Gansanche, sou médica otorrino com a formação e com carreira acadêmica pela Faculdade de Medicina da USP e aos domingos eu faço aqui o meu trabalho voluntário. Aqui é o momento que a gente te empodera para aprender um pouco mais, porque conhecimento não tem preço. Conhecimento para aprender sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. E a gente serve como seu GPS ou como seu Waze, como você preferir, para te dar um direcionamento para a recuperação da sua saúde. De fato, tem muito sofrimento por causa de falta de informação. Portanto, os nossos domingos aqui, com muito amor no coração, a gente transborda aquilo que a gente pode para vocês. Vamos nos chegando que hoje o domingo vai ser bem gostoso. Deixa eu colocar para vocês aqui, boa tarde, enquanto vocês vão se cumprimentando e me cumprimentando, deixa eu fixar o nosso tema de hoje. Eu coloquei um story para vocês votarem qual que era a preferência entre fazer perguntas e respostas e o atendimento a uma estrela. Tá ficando cada vez mais pau a pau essa enquete, mas ganhou perguntas e respostas. E por isso eu vou falar, como eu não gosto muito de repetir, eu vou dar as melhores respostas na vibração da abundância para vocês que vão ficar aqui comigo. Olha quanta gente já entrou, obrigada pela presença, por vocês escolherem clicar aqui. Vamos que vamos, estrela chegando. Vamos lembrando aqui que estrelas, a princípio, somos todos nós. Por mais que a gente possa ter um brilho natural, às vezes a gente se sente apagadinho, murchinho, murchinha, por causa de coisas da vida, seja o zumbido, seja outra, seja um monte que acontece, hashtag tudo junto e misturado, né? Mas tá tudo certo, a gente tem muito para aprender com todas as coisas que acontecem e no caso do zumbido, da misofonia e de hiperacusia, que é o que acaba juntando vocês aqui, a gente vai transmitir tudo que pode empoderar vocês sem passar por aquelas frases doídas aqui no coração e que o cabeção já nem aceita mais, que é isso não tem cura, não tem como, não tem o que fazer, você precisa aprender a conviver com isso. Quem é que nunca passou por essa situação? Vamos juntos? Então agora que a gente já tem aí um número pra gente começar, vamos lá. A história pessoal, que eu quero ver o quanto isso ressoa em vocês. Vão escrevendo aqui no chat que hoje, mais do que outros dias, eu vou tentar ficar de olho aqui para conectar com vocês, tá? História pessoal. Meu momento de vida de transição. Há muitos anos a gente faz trabalho voluntário. Aliás, esse é o ano de comemorar 25, que é um número que eu acho bem bonito. Tá aqui de olho já, né, boneca? 25 anos desse trabalho voluntário no grupo de apoio, que era presencial, passou para o híbrido e na pandemia virou live aos domingos. E trabalho voluntário, quando você doa algo que é muito importante para você. Então não é quando você doa o sapato que você não usa mais, porque tá velho, ou uma roupinha velha, furada. Não é isso, é quando você doa preciosidades. No meu caso, tempo é muito precioso. Doar preciosidades é algo que tem muito a ver com abundância, com girar uma energia de doação que se transforma em algo de recebimento. E a gente recebe muito fazendo trabalho voluntário. Quem de vocês tem essa experiência de fazer um trabalho voluntário? Seja doar tempo, seja doar dinheiro, seja doar conhecimento. Quem de vocês faz isso? Pois é, obrigada, Sandro. 25 anos, realmente aí é bastante, realmente
faz muita diferença. Você, Lívia, que bom, que bom. Doar é coisa de alma, espiritualidade. Márcia, perfeito. Cada vez mais eu me encontro dentro desse trabalho. E olha só, na parte das lives, que é o que vocês conhecem, a gente vai fazer, mês que vem vai fazer 4 anos. Eu escolhi os domingos porque no lockdown, muita gente enclausurada estava sofrendo, todos os dias da semana estavam meio iguais, e eu pensei, vou levar alguma coisa leve dentro de um ambiente pesado, né? Porque os domingos sempre eram dias o quê? De sair, distrair, confraternizar, e de repente a gente estava preso. E quando a pandemia, o lockdown acabou, eu continuei mantendo no domingo. Pela minha equipe, eu poderia já ter mudado de dia. Passa isso para durante a semana. Eu poderia ter feito isso. Eu falei, não. O coração escolheu, vamos manter o domingo, independente do número de seguidores. Porque continua sendo algo que a gente faz com amor. E precisa ter calma para a gente fazer com amor. E às vezes a nossa semana é mais agitada. Então, o que eu tô contando para vocês é, mesmo que eu faça isso há 25 anos, cada vez a gente vai transformando um pouquinho esse grupo de apoio para que ele possa chegar em mais pessoas, ou se não chegar em mais, que ele possa fazer mais efeito em cada um que chega. E neste momento de transição, eu considero que eu tô num caminho de ascensão, pensando cada vez mais numa palavra que é abundância. Você já parou para pensar o que é abundância? O que te vem à mente quando a gente fala essa palavra abundância? Escreve aí que eu quero saber. Minha médica falou muito bem sobre você. Parabéns pelo seu trabalho. Nicole, gratidão, gratidão. O que essa palavra abundância traz para você? Escreve rapidinho aí e a gente vai vendo o quanto isso sintoniza com cada um de vocês. Bem-vinda, Cris! Já chegou quando eu tô lendo aqui? Então, bem-vinda, Cris Coraza. Bem-vindas, meninas da Fonoaudium. Olha que delícia. Já vou responder as perguntas, tá bom, Liliane? Não vou esquecer de você, não. Então, vamos lá. Abundância, para muitas pessoas, é algo associado a dinheiro. Embora dinheiro faça parte da abundância, ela é muito mais do que isso. Ela é um jeito de você olhar para a sua vida, para você, para suas emoções, para os outros, para as reações dos outros. Então, a abundância é quando você tem de sobra. Você tem tão de sobra que você tem para dar, sem fazer falta para você. A abundância é, acho que, uma perspectiva, um jeito de ver, um jeito de ouvir, presta atenção nessa parte, um jeito de ouvir e um jeito de sentir a vida que você leva. Acho que a abundância também tem muito mais a ver com você escolher valorizar o que você tem do que o que te falta. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que têm uma casa em Miami, eu não tenho. Nem pretendo ter. Mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Nem pretendo ter. Eu tenho amigos que têm uma Mercedes, têm um Porsche. Que ótimo para eles. Eu nem pretendo ter. Mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Porque eu tô muito bem com o meu carrinho do jeito que ele é. Eu tô muito bem com a minha casinha do jeito que ela é. Eu tô muito bem comigo. Cada vez mais eu tô bem comigo do jeito que eu sou. Com as vantagens que eu tenho e com as desvantagens que eu tenho. Então, essa escolha de falar, putz, eu tenho que agradecer muito por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, é uma ida, a meu ver, a um estado de abundância. E como eu tô na migração, eu olho para trás e vejo como a Tânia era da escassez. A escassez de pensamento, a escassez pelo medo, a escassez pelo dinheiro também.
como a Tani era da escassez. E aí, gente, fica a reflexão antes das perguntas, antes das respostas abundantes que eu vou dar aqui, justamente para que cada um possa entrar em contato com como está a nossa vida hoje, para o que eu estou olhando. Eu estou olhando para aquilo que eu não tenho, que os outros têm, que eu gostaria de ter, ou eu estou olhando para aquilo que eu tenho, agradecendo, entrando em contato. Não que eu não queira outras coisas, querer é muito bom. O problema é a frustração de não ter aquilo que os outros têm. E aonde que isso vai virar, gente? Tani, por que você tá filosofando com essas coisas todas? Como eu tô enxergando a minha escassez antiga e o meu movimento rumo à abundância, eu tô reconhecendo nos meus pacientes muito discurso escasso. E aí entra o perigo. O quanto a gente, por exemplo, tem zumbido, misofonia, hiperacusia e tá tão focado naquilo que a gente perdeu. Eu perdi o silêncio na minha vida do que poderia estar focado. A pessoa tá muito focada no que perdeu e menos focada no que ela tá ganhando. Acreditem, às vezes a gente pode ganhar, difícil, mas pode, determinados benefícios por causa de zumbido. Pelo menos uma vez por semana. Antes de eu contar isso, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O que abundância significa para vocês? Peraí, antes dos remédios. Obter em muita quantidade. Ok, João Carlos. Ter, você pode obter, você pode sentir que você pode valorizar o que você já tem. Ótima resposta. Liberdade. Ótimo, Juviana. Ótimo, liberdade. Eu acho liberdade me parece um fruto associado à abundância. Tá certo. Boa noite, Fátima. Tudo bem, querida? Que mais? Abundância, escutar com a alma e o coração. Que lindo, Márcia. Aliás, você é muito profunda, viu? Adoro as suas respostas. Abundância, escutar com a alma e o coração. Porque me parece que isso que você está me dizendo é eu me dou quando eu escuto. Ok, perfeito, perfeito. Faz sentido para mim também. Muito bom. Aprender a agradecer. Sávia, querida, que bom ver você aqui. Clínica Somnos. Aprender a agradecer é uma dádiva, uma evolução, algo associado à abundância, com certeza. Abundância é contentamento. Ótimo, quando a gente tá abundante, a gente reconhece aquilo que tem, a gente fica contente, grato, com paz de espírito, a gente tem amor no coração, a gente emana um outro nível de vibração, que às vezes a gente, vocês talvez já tenham percebido, você entra num restaurante e as pessoas olham para você. Você passa na rua e as pessoas olham para você. Tem alguma coisa mais magnética que atrai o olhar. E não é aparência física, né? É algo perceptível nas entrelinhas e que muda, que é mais perceptível para quem é mais sensível, para quem capta mais, né? Então, de fato, abundância é um contentamento, porque eu dou mais valor ao que eu tenho do que ao que me falta, ao que eu não tenho. Eu aqui agradecendo tudo que eu tenho, diariamente, Márcia, diariamente. Eu agradeço muito por estar nesse processo libertador. Que delícia, Juliana Fono, que delícia. Oi, Norman, tudo bem, querido? Doutora Tani, esse entendimento só vem com o tempo. Maturidade e reeducação dos pensamentos. Perfeito! Dificilmente você vê uma criança ou um adolescente abundante. Isso é benefício da maturidade. E como a nossa faixa etária aqui de um grupo de apoio, a gente espera que seja prioritariamente
de pessoas com mais de 40 anos, tá na hora de muitos de nós começarmos a pensar, não vale a pena eu trazer para dentro de mim, incorporar, me apropriar de pensamentos e sentimentos mais abundantes que vão facilitar a minha vida com zumbido ou sem zumbido, né? Então agora eu vou lá para uma vez por semana. Uma vez por semana, pelo menos, eu tenho o benefício de ouvir um paciente falando assim, doutora, quando esse zumbido chegou, ele detonou a minha vida. Porém, por causa dele, eu tive que mudar minha alimentação, eu tive que fazer terapia, eu tive que sair do sedentarismo e aos poucos eu fui melhorando. Ou seja, por causa do zumbido eu reestruturei a minha vida. Eu fico internamente e externamente batendo palmas para a percepção do paciente, porque a gente orienta o que tem que orientar. Depois que a gente orientou, tudo é como vai se processar na cabeça do paciente. E tá tudo certo sofrer com o zumbido quando ele aparece, porque o medo do desconhecido é algo muito, mas muito enraizado na gente, profundamente enraizado. Então me parece algo natural para muitos dos pacientes. Nossa, o que eu faço agora? Esse negócio não me deixa dormir, não me deixa concentrar direito. O Google, como sempre, é cruel. Para onde que eu vou? Tá tudo certo com isso. Porém, muitos de vocês aqui também já têm zumbido há um bom tempo. E aí é que vale a reflexão. Será que eu tô numa luta eterna com o zumbido? Eterna, porque eu quero ganhar dele, eu quero acabar com ele, eu quero espezinhar ele? E eu não tô olhando para aquilo que eu conquisto ou para aquilo que eu já tenho, apesar do zumbido. Então, eu sei que parece estranho para quem, principalmente para quem vem aqui, buscar qual é o remédio que eu tomo para engolir e acabar com isso. Qual que é a bola da vez dentro da medicação? E eu tô com uma pergunta bem filosófica, razoavelmente profunda. Tá? Então fiquem com isso e agora dentro dessa vibração da abundância que hoje eu quero aqui fazer o meu melhor, a gente vai abrir para as perguntas. Honorinda Vasco de Araújo, muito importante o que eu estou ouvindo, obrigada. Já valeu. Já valeu. Eu que agradeço por esse comentário. Lembra que eu falei? A gente ganha muito fazendo trabalho voluntário. Você dá o que é importante para você. Tempo é preciosérrimo. Eu falo, meu tempo vale um diamante azul. Porém, a gente está aqui para transbordar algo que tem e nesse quesito a gente tem conhecimento. A gente recebe demais quando a gente entrega. Abundância é compartilhar, com certeza, é isso aí. Vamos lá aqui, então, para as perguntas. Doutora, latido agudo surpreendente de um cachorro pode causar alguma perda súbita de audição? E se isso acontecer, pode haver regressão ou retomada da normalidade auditiva? Ricardo, querido, tudo bem com você? Latido agudo surpreendente. Então, vamos pensar. Um susto, um som alto, abrupto, agudo, tá? Poderia causar um trauma acústico? Vamos pensar a intensidade de uma latida, 2, 10 latidas ou 5 minutos latindo, já passou a surpresa, né? Já passou o fator surpreendente, mas vamos pensar, isso tem um potencial para causar uma lesão? Eu não saberia te dizer, e eu acho que eu nunca monitorei em decibéis a intensidade de latido de cachorro surpreendente do jeito que você falou. 20 mil situações em que cachorro de vizinho meu ficou latindo mais do que 5 minutos. Mas por mais que isso possa ser uma encheção de paciência, porque latido prolongado remete a gente a sofrimento do cachorro, né, por algum motivo, então isso impacta, que nem criança chorando.
É um som que remete ao sofrimento. É impossível você separar o latido prolongado do choro sustentado. Agora, no susto, eu vou te dizer que é mais provável que isso possa aumentar um zumbido. Eu já sei que você tem zumbido, né? Aumentar um zumbido pelo componente medo do que pelo componente sonoro. Eu não quero afastar nenhuma das duas possibilidades, mas eu também sei um pouquinho como a sua mente funciona, tá? Então recebe isso de mim, do coração, justamente porque eu sei como você funciona. E na dúvida, veja se é o momento de você refazer o exame de audição para ver se houve ou não algum impacto na sua audição. Ricardo, me conta como você está se sentindo com essa resposta que eu te dei. A abundância é estar com a alma livre. Você respondeu logo abaixo. Que coisa linda. Eu te desejo que a sua alma fique muito livre, apesar de todo e qualquer latido que você puder ter contato, surpreendentemente, do jeitinho que você colocou. Espero a sua resposta. Com o zumbido, eu reeduquei minha vida. Alimentação, exercício e terapias. Olha aí, você validando o que eu tinha falado logo acima. Esse é um olhar. Deixa eu até pegar aqui de novo a palavra. Com o zumbido, eu reeduquei a minha vida. Estava indo para um caminho, reeduquei a minha vida. Parabéns, parabéns. É isso que eu tô falando. Cada um enxerga de um jeito e tá tudo certo. O que eu tô colocando aqui é a vantagem que eu, pessoa física, tô sentindo à medida que a gente vai caminhando para cima, para uma vibração de mais abundância, com estar em paz com a vida, mesmo que ela pudesse ser infinitamente melhor do que o que ela é. Tá tudo certo com determinados problemas que eu tô passando e que eu venho buscando. Cadê o sentido disso? Aonde que eu cresço com isso? Como eu interpreto isso? E como eu faço uma limonada com esse limão, tá? Então, são escolhas e tá tudo certo para quem escolhe fazer diferente. Tenho zumbido na cabeça, não no ouvido. Existe tratamento de verdade? Suzana Godoy, agora você me pegou de ótimo humor. Primeira coisa, zumbido na cabeça. Escreve aí, quem mais sente que o zumbido é na cabeça? Quem mais sente que o zumbido é na cabeça ao invés do ouvido? Em geral, Suzana, a cabeça não produz zumbido. Quem produz é a via auditiva. Na minha concepção de tudo que eu já li, o que faz muito mais sentido para mim, não só porque a pesquisa fala, mas porque a gente junta o que a pesquisa fala com o que o paciente fala, porque o paciente não pode falar um negócio menos... O que o paciente fala não pode ser menos relevante do que o que a pesquisa fala. No mínimo, tem que ser complementar. Então, para a enorme maioria dos pacientes com zumbido percebido na cabeça, a ideia é que quando a gente mede esse zumbido, ele é simétrico, ele é bilateral simétrico, ou seja, o volume é muito parecido entre a percepção gerada de um lado e a percepção gerada de outro. E lembrando que ossos costumam ser bons condutores de som, a sensação que você tem sonora de algo produzindo aqui com algo produzindo aqui pode ser irradiada para a cabeça. Então, vamos lá, de quem percebe na cabeça, a maioria que mede tem algo bilateral, zumbido bilateral e algum grau de perda bilateral. E de quem percebe na cabeça, a maioria é espalhado. Em segundo lugar, é na nuca e mais raramente é aqui frontal, que eu acho que eu devo ter pego uns 3 ou 4 casos nesses 30 anos. A maioria é algo espalhado pela cabeça. E a gente reconhece isso quando eu pergunto assim, aonde que você percebe o seu zumbido? No ouvido, no outro, nos dois, parecido ou diferente? E a pessoa fala assim, não sei. O não sei
é típico de zumbido na cabeça, porque quando é de um lado só, a pessoa sempre sabe, tá? Então, quando é nos dois e simétrico, é onde a pessoa se perde, tá? E aí, a segunda parte, existe tratamento de verdade? De verdade, existe. Depende do que você... Para você perguntar de verdade é porque você associou alguma coisa com mentira, né? Então, o que está representando tratamento para você? É algo que vai fazer o seu zumbido sumir e nunca mais voltar? Tratamento para você, a única opção é cura? Aí a gente tem que rever conceitos, tá? Porque eu adoraria te responder que tem tratamento que cura todo mundo, só que não. Agora, qualquer tratamento que você melhore, para mim todos são de verdade. Abre o coração para você receber tratamentos que tenham a ver com o seu quadro, com as suas hipóteses de zumbido. Mas é sempre isso que faz sentido para mim. Eu tenho zumbido na cabeça, ponto. Cadê a causa ou as causas do seu zumbido na cabeça? Porque não para aí, não para aí. Então, se você tem zumbido na cabeça que está refletindo algo, acometendo seus dois ouvidos numa certa proporção, quem que é esse algo? Quem que é esse algo? E se for algo na linha do Ricardo que ele estava falando ali? Mudei minha alimentação, meus hábitos de vida. Aí você acha que um remédio vai resolver se você tiver que olhar para outras coisas além do ouvido? Essa conta não fecha. Então, a conta da abundância é justamente essa. Abre o coração para investigar, aprofundar algo que você entenda que zumbido na cabeça tá muito pouco. Você merece mais entendimento. E entender é conhecer. Conhecer não tem preço. Te deixa com mais possibilidades de escolher tratamentos. Todos eles são de verdade. Se eles conduzirem você a uma melhora de 50%, é de verdade. Pode ser de verdade. De 80%, pode ser de verdade, tá? Então, eu sei que eu pego no pé de algumas palavras, mas é que tem tanta coisa inconsciente que a gente transmite pelas palavras, que às vezes quando a gente toma consciência, você fala, tem razão, faz sentido, tá bom? Fica com isso do coração, tá? O que mais? Vamos lá. Abundância de conhecimento nos transforma. Gratidão, é isso aí, Márcia. Transformação é tudo que a gente precisa, né? Porque quem não se transforma, fica igual. E às vezes ficar igual é tirar a chance de melhorar, né? É isso aí. Ricardo, muito obrigada pela explicação. Eu que agradeço. Posso perceber barulho interno do cérebro na cabeça e ser normal não significa ser zumbido nem autofonia? Ademir, acho que você fez essa pergunta na semana passada, agora eu estou reconhecendo aqui. Então vamos lá. Vale a pena a gente ter essa noção do som do silêncio, né? Que foi pesquisado em algumas pessoas absolutamente normais, sem queixa, sem, sabe, ouvido perfeitinho, saúde e beleza, jovens de 18 a 25 anos. A primeira pesquisa foi feita em 1953 na Inglaterra. Som do silêncio, o que é isso? Põe esse povo normal, saudável, dentro de uma câmera anecoica, que não produz nem reflete ondas sonoras. Então é o tal do silêncio puro. Difícil da gente conseguir, não é estar num quarto silencioso, não é estar dentro da cabina de medição de zumbido com isolamento acústico, é muito mais do que isso. Então são cabinas em geral para experimentos. E desse povo normal, na pesquisa de 1953, 94% dos normais percebiam zumbidos, som do silêncio. Bastava sair da câmera e ele desaparecer. Bastava entrar em contato com os sons do dia e essa percepção cerebral, auditiva ou cerebral, sumia, tá?
E a gente teve a possibilidade de reproduzir esse estudo aqui no Brasil, em Campinas, com uma aluna de mestrado e doutorado minha, a Keila Nobel, e a gente colocou pessoas também na mesma linha, 18 a 25 anos, saudáveis, zero de queixa, de zumbido, de hipersensibilidade auditiva, 5 minutos na cabina, né, para ver quais eram as percepções sonoras na ausência de som. Não era câmera anecoica, era uma cabina com isolamento acústico. E na nossa pesquisa, 83% desses jovens também perceberam sons compatíveis com zumbido. Que é o que hoje eu tô muito mais para chamar isso de som do silêncio mesmo. Tá? E pensando assim, que a nossa cóclea, a nossa estação, a nossa usina transformadora de onda sonora em onda elétrica, é um órgão que nunca para de trabalhar. Nunca, gente. Nem no silêncio absoluto. Assim como quando a gente passa na estrada e tem lá aquelas plantações de trigo, né? Quando tá ventando, a plantação tá se movimentando muito mais por causa do vento, tá? Mas quando tá um dia quente, com menos vento ou sem vento perceptível, não tá tudo estático ali, todos os trigos ali, não tá. Existem movimentos que não estão em concordância com a percepção do vento. Na cóclea, no silêncio, existe um movimento de células ciliadas sempre que não é suficiente para você detectar determinados sons, mas pode ser suficiente para para alguns cérebros perceberem essa atividade elétrica resultante desse movimento reduzido, mas não abolido. Então, hoje faz sentido para mim que algumas pessoas completamente normais possam ter o som do silêncio e não encanar com isso, não inculcar com isso. Agora, sempre que a pessoa começa a perceber um som constante e isso vira foco de percepção e sofrimento, aí eu não posso mais dizer que é o som do silêncio. Ademir, a sua pergunta tem um quê de filosofia por trás também. Veja se ela fez sentido para você, tá bom? Autofonia já é um sintoma que eu penso, bom, eu tô ouvindo a minha própria voz, tá? Autofonia, tô percebendo a minha própria voz de uma maneira diferente que eu percebia antes. Isso já me parece sintoma, não parece algo associado a som do silêncio, tá? Eita, entrou minha xará aí, Tani Junger. Tudo bem, querida? Vamos que vamos pra frente aqui. Tá dando pra entender, gente? Melhora ou cura do zumbido é um pacote. Remédio da doutora Tani, alimentação diferenciada e tratamentos alternativos. Vai melhorar, tenha certeza disso. Olha aqui o Ricardo, que já sofreu muito. Gente, muito, que eu sou testemunha. Olha o Ricardo transbordando aqui na vida de vocês. Eu só agradeço. Quem mais aqui? Vamos lá ver. Fez todo sentido, que bom, que bom, que bom. Vamos lá ver. Quando se passa pelas etapas iniciais de exames e a princípio não se identifica nada físico, esse processo de adaptação é reavaliação do estilo de vida. Esse processo de adaptação e reavaliação do estilo de vida é muito importante. E nesse sentido, abundância. Lio Mendes. Vamos lá, etapa por etapa aqui. Primeiro, quando se passa pelas etapas iniciais de exames e não se identifica nada físico. Depende de quais são as etapas iniciais, do quanto se aprofunda nessas etapas iniciais de exames. Por quê? É senso comum que um item da etapa inicial de avaliação das pessoas com zumbido é audiometria.
E é felizmente é senso comum, mas é senso muito mais comum aí para uma questão burocrática, que a audiometria deve ser aquela coisa mais que hoje a gente chama de básica, porque aprendeu que tem algo muito mais específico para fazer. Então, básica é aquela audiometria que todo mundo faz, de 250 Hz a 8.000 Hz, tá? Ela é muito útil para pessoas com zumbido, porque 90% das vezes a gente vê alguma alteraçãozinha, mesmo que a pessoa não perceba, fala, escuto super bem, mas tem alguma alteração que a gente consegue associar com o lado do zumbido, o lado onde a pessoa percebe o zumbido. Ok, 90%, gente, é muita coisa. Faltam aqueles 10%, tá? Às vezes, os 10% de lesão visível podem estar na audiometria de altas frequências. E isso não é senso comum. Não é senso comum ainda. Primeiro porque um audiômetro que teste todas essas altas frequências é muito mais caro para um fonoaudiólogo adquirir do que um audiômetro convencional. Então, já é uma primeira restrição. Os audiômetros não vêm, por enquanto, não vêm com tudo formatado, o básico e a alta frequência. Depois, porque existe uma dificuldade ainda do médico pedir, porque, lógico, se é senso comum, por que eu vou mudar? Só vou mudar se eu aprender a fazer diferente e se eu me permitir fazer diferente. Então, já tem outra restrição. E, por fim, para sempre piorar as coisas, o plano de saúde nem sempre cobre uma audiometria de altas frequências. E aí fica aquele negócio, né, que a gente fala, estudar zumbido, querer tratar os pacientes é remar contra a maré todo santo dia. Todo santo dia. Quando a gente quer fazer melhor e a gente esbarra nos entraves profissionais, nos entraves burocráticos, nos entraves dos pacientes, é complicado, gente. Mas, de qualquer jeito, só para responder, nos exames de sangue, também está ficando mais senso comum que exames de sangue ajudam bastante a gente a entender causas que o paciente não tem como saber. O médico não tem como saber, a menos que a gente descubra pela linguagem das células o que está faltando e o que está a mais, o que está em desequilíbrio no corpo, que não vem, informação que não vem de outra fonte, não vem. Então, quando a gente não encontra a causa física, pode existir causa física escondidinha em outros cantos. Mas de qualquer jeito, Lil Mendes, também vale muito a pena a gente pensar, fiz uma boa investigação das causas físicas e não encontrei nada no ouvido. Isso ainda pode ser da ATM, pode ser da cervical, ainda físico. Pode ser de hormonal, pode ser gastrointestinal, físico, vamos pensar assim, tá? Mas pode ser emocional, pode ser mental, pode ser um jeito do corpo mostrar para você que tem emoções represadas, mal administradas. Pode. Então, vale a pena também a gente parar e pensar, putz, eu consigo perceber algum vínculo emocional com o sintoma que eu tô apresentando? Por exemplo, no caso do zumbido, ele apareceu num momento complicado para mim? Da pandemia para cá, gente, quase todo mundo responde sim. Quase todo mundo responde sim. Aliás, responde tanto sim, que eu que tenho que fazer o papel contrário. Muita gente já chega e fala, meu zumbido é emocional. E eu tenho que fazer o papel de garimpar outras coisas também pra gente poder olhar os dois lados, tá? Então, voltando aqui. Mas eu consigo associar a origem do zumbido com algo que foi doído, foi complicado pra mim? A morte de alguém, uma perda de emprego, a morte de alguém ou de um cachorro, uma perda qualquer, eu consigo ou não?
Agora, vamos supor que o zumbido seja bem orgânico. Tipo, fui na balada, fiquei lá, abracei a caixa de som, tomei toda, saí com o zumbido, ele não sumiu mais. Ok, bem orgânico. Mas depois de um aparecimento orgânico, a gente começa a perceber que quando não tá bem, emocionalmente bem, o zumbido cresce. Ele tem a origem bem física. Entrei na balada sem zumbido, saí da balada com zumbido. Bem orgânico aqui. Só que de 0 a 10 ele é nota 5. Agora, se eu fico com medo, ansioso, estressado, pé da vida, magoado, ele vai para 8. Aí só depois que eu digerir esse fato aqui, ele volta para 5. Não é que ele some, porque ele não tem origem emocional, ele volta para a base. Então, o emocional pode ser uma lenha na fogueira que já estava ligada por causa de uma questão orgânica. E aí é sempre um exercício. Quando a pessoa tem certeza, como alguns pacientes me falam, doutora, sempre que eu me pego com medo, meu zumbido vai lá para a lua. Ok, informação preciosérrima. É medo do quê? Quais são os medos que você tem? O que está na pauta hoje na sua vida que te deixa com medo? Ou contrário, doutora, sempre que eu me sinto pressionada, olha que palavra forte, sempre que eu me sinto pressionada, meu zumbido aumenta. Mas o que é que está te pressionando? Muitas horas de trabalho, ou trabalho, mais a vida familiar, mais ser esposa, mãe, filha, e tudo junto e misturado, ou é uma cobrança de um chefe, ou é a sensação que você não vai dar conta daquilo que você tem para fazer. O que é que está te pressionando que se reflete no seu corpo com aumento temporário do zumbido? Olha que riqueza para a gente pensar num tratamento que possa levar a melhora ou a cura. Tem que ter clareza, tem que querer enxergar. Lio Mendes, te agradeço um monte por essa pergunta para que a gente possa justamente transbordar o que está aqui de pensamento e conhecimento para que vocês fiquem com isso e depois levem para o restinho do seu domingo uma reflexão. Porque pode aparecer um jeito novo de tratar um zumbido velho se eu olhar para as coisas que até agora eu não olhei do jeito que elas mereciam, tá? Eu particularmente acho, eu sou bem terapeutizada, viu? Bem terapeutizada. Fiz terapia algumas vezes na minha vida e comecei, para quem me conhece de outros carnavais, eu comecei justamente quando a minha mãe faleceu há 25 anos atrás, que eu tive zumbido, tá? Então, terapia é um negócio que eu recomendo para todo mundo, com zumbido ou sem zumbido, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa entrar em contato com as emoções que a gente tem, porque se o luto da minha mãe me fez meu corpo produzir zumbido, que já era meu objeto de estudo cartesiano, físico, há 5 anos antes dela morrer, gente do céu, olha que oportunidade dolorosa, mas transformadora para eu virar quem eu virei hoje. Eu aprendi às custas da minha dor de luto e de zumbido que sim, zumbido pode ser um sintoma emocional como a gastrite, a diarreia, a enxaqueca e o ataque de asma. Sim, ele pode também ser emocional. E que eu que sou influenciadora, formadora de opinião, eu tinha que ter vivido isso para eu acreditar, para eu transformar, para eu buscar terapia, para eu ser um caso de cura e para eu falar como uma flecha no coração das pessoas. Sim, o meu zumbido foi emocional. Sim, eu olhei para isso. Sim, eu fui para terapia. A abençoada da psicóloga me fez ver o luto de outra maneira.
não era um simples estresse, porque depois da morte da minha mãe, eu tive mais 1.502 estresses por dia. E meu zumbido não voltou. A minha história é eu me permitir olhar para aquela dor dilacerante e ver no meio de uma cegueira que eu tava, que o núcleo da minha dor, os núcleos da minha dor eram sensação de abandono. Ela se foi e eu tô sozinha. Culpa. Eu sou médica e não consegui. Isso aqui foi uma meleca tudo junto e misturado, que no meu corpo resultou em zumbido. Abandono. Não foi simples, mas foi assim. Abandono. Ela deixou de ser a pessoa que se foi para ser a pessoa que tá sempre comigo num outro estado. Abri a mão e o abandono foi embora. Hoje ela tá comigo em outro estado. Fora que foi a morte dela, foi a virada da minha vida para a espiritualidade. Antes disso eu não tava nem aí. Ou seja, hoje eu só tenho que agradecer por eu ter passado por isso, apesar de tudo. Culpa. Eu tava fechando ela aqui dentro de mim e deixando ela dentro de mim. Como que você não conseguiu fazer isso? Como que você não conseguiu salvar a sua mãe? Mesmo sendo otorrino e ela tendo tido um tumor de intestino. Ok, como é que eu resolvi isso? De novo, não foi fácil. Abre a mão. A culpa que eu tinha foi aliviada com a outra opção. E se eu tivesse descoberto esse tumor antes? A conduta seria uma cirurgia para retirada de uma parte do intestino e aquela bolsinha de colostomia. Como ficaria minha mãe com uma bolsinha de colostomia? Resposta: ela ia odiar. Alívio. Tá tudo certo. Do jeito que tá tudo certo. Então, quando dói muito pra gente, e eu tô dando o meu exemplo, é porque a gente não entendeu todos os lados da questão. A gente às vezes nem se permitiu ver todos os lados da questão. E aí entra a beleza da terapia, quando você tá de peito aberto e você tá com uma santa de uma psicóloga ou psicólogo do outro lado, juntinho, do outro lado não, na sua frente, junto com você, tá? Então isso é um presente que a gente se dá, seja no meu caso pelo luto, junto com o zumbido, seja no caso de cada um de vocês com as emoções que vocês tiverem, pelos problemas que vocês tiverem. Quando a gente tem clareza, ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente, é só crescimento. E se você tem a intenção de crescer nessa vida, se você tem algum propósito, se você tem vontade de evoluir, cresça, se permita, porque a outra opção é ficar sentada no sofá, só sentindo a dor, só falando da dor, só vendo graça em comentar sobre como as coisas doem pra você. Tá tudo certo se você preferir isso. Deve fazer algum bem pra você. Mas se você tem algum propósito, se permita fazer diferente. Fica aqui muita reflexão de uma vez pra gente fazer. E ó, Lil Mendes 2018. Muita gratidão, tá? A sua leitura, a leitura da sua pergunta, eu não sei nem por que abriu um campo deste tamanho para eu falar 1.502 coisas. Muito obrigada. Vamos lá ver o que mais.
Gente, se eu contar pra vocês que eu tô suando aqui, vocês vão acreditar? Eu acho que agora eu fui no instrumento. Gostei da explicação. Belo exemplo. É isso aí, vamos que vamos. Ok. A explicação do trigo, que bom, que bom, que bom. Vamos lá ver quem mais aqui de comentários. Doutora, diminuir metade da medicação há 3 meses. Persiste a melhora. Seria a possibilidade de descontinuar o uso? Gláucia Meire. Eu só tenho como ficar contente com alguém que diminui medicação e mantém melhora. Que delícia ouvir isso. Mas o resto eu não sei, não tenho como te responder aqui. Só vou aqui ficar desejando boa sorte. Tirar o açúcar pode melhorar o zumbido? Magali, querida, quanto mais vínculo o seu zumbido tiver a ver com alterações de metabolismo, maior a chance de tirar o açúcar e diminuir o zumbido. Se o seu zumbido não tiver nada que ver com açúcar, tirar o açúcar pode te ajudar no corpo, de um modo geral, desinflamar os vasos sanguíneos, diminuir sua chance de diabetes e de Alzheimer. Lembra, né? Hoje o apelido do Alzheimer é diabetes tipo 3, tá? Então, sim, a ingesta de açúcar, mesmo que não tenha a ver com o zumbido, aumenta a chance de demência. Então, vai te fazer bem e para o planeta diminuir açúcar. Mas vínculo com melhora, que é a sua pergunta, só se o zumbido for derivado disso aqui também. Fez sentido para você, querida? Por que você não aproveita, já que benefício você vai ter? Não sei se no ouvido, né? Porque não conheço o seu caso. Por que você não se dá a possibilidade de fazer isso? Vamos lá. Quem mais aqui? Doutora Tani, uso aparelhos nos 2 ouvidos e quando faço leitura para um grupo pequeno, me pedem para aumentar a voz. Seguinte, eu observo que minha voz está baixa. Não sei o que fazer para liberar a voz. Que pergunta interessantíssima, Márcia. Me vieram 2 possibilidades aqui na cabeça. E vai depender se você só abaixa a sua voz quando você tá com o aparelho auditivo, tá? Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de colocar tampão no ouvido, ao contrário do aparelho auditivo. Tô colocando tampão para proteger de barulho e eu sinto que a minha voz tá diferente e eu falo mais baixo. Tá? Ou seja, tem algo no meu ouvido que está modulando o meu jeito de perceber os sons e, portanto, eu ajusto a minha voz por tabela, tá? Então, se você me disser, quando eu tô com o aparelho, eu tô ouvindo a minha voz, né? Porque a voz tá aqui, né? Bem pertinho, ok, pode ser um ajuste e daí isso é percebido pelas outras pessoas. Mas eu tô aprendendo com uma colega minha mega abundante o quanto a voz representa do nosso jeito de ser, tá? Então, veja se por acaso uma voz baixa, inibida, poderia estar falando algo de algum momento seu, né? De não estar se posicionando para fora e sim se posicionando para dentro. Fica com isso de brinde, porque eu sei que você vai conseguir elocubrar sobre isso. Como é o zumbido da depressão? Psicológico e físico ou é uma coisa que não existe? Ademir, o zumbido da depressão, você mais curta, tá? Ele pode ser qualquer zumbido. Qualquer zumbido. Pode ser chiado, apito, cigarra. Em geral, ele aparece na vigência da depressão. E quando você se sente pior dentro da depressão, quando você afunda mais, você percebe uma mudança do zumbido. E geralmente é bilateral também, ok?
Zumbido por ansiedade pode sumir totalmente após tratamento da ansiedade? Kátia, perfeita sua pergunta e a resposta é sim. Se você estiver ansiosa, por exemplo, a gente tem pacientes que têm zumbido numa fase de entrega de mestrado, de doutorado, de tese ou de TCC. Se você está ansiosa por um motivo específico que tem data para terminar, sim. Se você sofre da doença ansiedade, que tem muito a ver com como você enxerga a vida. Olha o papo da abundância que a gente estava falando lá na frente. Como você enxerga a vida lá para frente. Quais são os medos que você tem do futuro te trazer, de você não conseguir? É mais difícil achar que vai zerar o zumbido, mas com certeza você pode ter momentos de ausência ou de acalmia importante do zumbido à medida que você acalma a sua ansiedade. E vale muito aqui, de novo, a gente olhar para a ansiedade como algo que você pode tratar de maneiras diferentes. Muita gente corre para os remédios, ok? Só que correr para os remédios não é fazer um trabalho interno que este sim é transformador a ponto de você aprender a lidar com as situações XYZ e quando elas se repetirem na sua vida, porque elas vão se repetir, a ideia é que você tá mais estruturada para lidar com elas. Aí a gente pensa numa melhora do zumbido e da ansiedade bem mais definitiva do que quando existe essa doença da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, em que você só vai para medicação. Veja se faz sentido para você, tá? Muito importante escutar o médico quando ele orientar as investigações não tradicionais ao invés de desistir. Perfeita, Sávia, para variar, né? Perfeita. É isso aí. Por falar em desistir, vamos encerrando a live de hoje com isso. Desistir da investigação é um ponto que a Sávia está trazendo super bem. Eu quero investigar com um jeito diferente do que os outros fazem. Eu amo gente diferente, porque é necessário arriscar, tomar um risco para si, dar a cara para bater. Amo, bato palmas, tá? Agora, desistir do tratamento. Olha como eu venho aprendendo às custas de instrumentos que a gente vai usando ao longo do tempo para acompanhar o zumbido da pessoa, tá? Eu vou dizer para vocês que eu acho que mais da metade dos meus pacientes chega na segunda consulta, então tem a primeira, fala, meu zumbi tá ruim, onde a gente faz as hipóteses e começa um tratamento. Então, perto de metade dos pacientes chega e fala assim, doutora, eu não melhorei nada, meu zumbido tá aqui. Ok, tá aqui, olha a frase. Eu esperava que tivesse sumido em uma consulta? Eu não, o paciente esperava. A gente que trabalha com cura sabe que é um processo. A gente fala, mas na cabeça da pessoa tá lá a expectativa, eu quero fazer uma consulta e me ver livre. E quando eu não me vejo livre, eu falo, doutora, meu zumbido ainda tá aqui. Ok. E daí a vontade de quem ainda tá com zumbido é desistir. Tipo, o tratamento não deu certo, porque ele ainda tá aqui. Segunda pergunta, ele tá aqui ainda, igual ou diferente do que tava na primeira consulta? Aí muita gente sabe o que faz? Se arruma na cadeira e fala assim, tem vezes que eu não percebo, mas, nossa, tem horas que ele fica muito alto. Ok, informação mais detalhada. Tem vezes que eu não percebo e vezes que ele enche a paciência. Essas vezes que você não percebe, já existiam antes do tratamento? Não, nossa, ele era direto. Ok, podemos considerar que tem vezes que eu não percebo
pode ser um benefício do tratamento? Pensando assim, pode. Ok. E do tempo total que você está acordado, quanto tempo você está consciente da presença do zumbido? Só se eu parar e prestar atenção, eu vejo que ele está lá. Ótimo. Isso é igual ou é diferente em relação à primeira consulta? Não, eu estou percebendo menos. Conclusão, sim, o zumbido está aqui ainda. Segunda conclusão, isso é uma melhora parcial. Simples assim. E ainda a gente tem uma outra ferramenta que é a acufenometria, a medição do zumbido. Que, nossa senhora, salva a minha vida nessas situações. Que se o paciente tem lá o zumbido nota volume 12 na primeira medição, ele fala, ai doutora, não melhorei, meu zumbido tá aqui ainda. E o zumbido que tá aqui ainda é um volume 7, gente, de 12 para 7 é diferente, mas ele tá aqui ainda. Então, se melhorou de 12 para 7, mas a pessoa queria mais, isso é um ponto a ser conversado, que se foi de 12 para 7 e ela persistir, ao invés de desistir, quem é que sai ganhando? Todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Então, gente, como último presente, antes de desistir, façam uma avaliação completa sobre vários itens do zumbido na sua vida e de preferência tendo essa instrumentação que é a acufenometria, porque senão ela engana o próprio, às vezes sem a acufenometria, ela engana o próprio paciente e o profissional de saúde vai na cola e faz o quê? A mudança de tratamento. E daí ferrou tudo, porque o processo de cura é lento e gradativo e eu tô saindo do caminho antes da hora. Dá para entender só um pouquinho de como é complexo pra gente aprender a raciocinar nesse pensamento abundante, que é o que vai levar a gente pra frente. Tem muita coisa que todos nós ainda precisamos aprender sobre zumbido. Todos nós precisamos aprender sobre esse mistério que vem para os nossos ouvidos, trazendo umas reviravoltas para muitas pessoas fazerem mudanças no estilo de vida. Eu fiz a minha por causa do meu zumbido e eu só cresci. Então fiquem com isso internamente. O resto do domingo é para um papo filosófico onde a gente se permita entrar em contato com o que é que esse chato do zumbido muitas vezes está querendo mostrar, para que a gente possa ter o nosso crescimento, para que a gente possa olhar para a direção da abundância, para que a gente possa obter, receber, reconhecer ou valorizar o que a gente tem. Paz de espírito, amor no coração, a energia boa, uma boa saúde, família, casa, comida, o sol. A gente tem muita coisa que pode olhar de uma maneira diferente e valorizar bem mais do que quando a gente tá só olhando a dor que o zumbido nos causa. Tá bom, queridos? Gratidão enorme. Parabéns, doutora Tani. Matei minha saudade de você hoje por aqui, sempre abrindo as nossas cabeças. Gratidão, sábia querida. Uma ótima semana a todos, para vocês também. Uma boa noite, gratidão, coraçõezinhos. Boa noite, boa semana para todos. É isso aí. Obrigado, doutora. Que máximo. Que mais esclarecedor, obrigada. Não desistir jamais. Sempre há um resultado no fim do túnel. Cura ou melhora é um processo. Não desista do tratamento. Se você não se curar,
pelo menos vai melhorar. Tenha certeza que vai acontecer. Ricardo, você arrasou. Sente no seu coração como que seria se eu te convidasse para um domingo conversar aqui ao vivo e passar a sua experiência para todo mundo. Depois você escreve no meu direct. O que você decidir, para mim tá ótimo. Eu só te agradeço por todos esses palpites mega colaboradores que você deu aqui, tá bom? Beijo para vocês, um abraço para todo mundo e ótima semana. Arrasem. Tchau, tchau.